Olá, vamos trabalhar com função modular agora. Porque a gente tinha parado no 8.5.5, né, para deixar a função modular para depois. A função modular, a lei de definição dela, tem duas sentenças. Então ela é igual a x se o valor de x for maior ou igual a zero. E ela é menos x se x for menor que zero. Vamos pensar assim, ó. Módulo de x, f de x, com aquela sentença, ele é representado por duas barras, à esquerda e à direita de uma sentença matemática, né? F de x é igual a x. Então, se nós fizermos uma análise dessa função, em termos de x e y, vamos começar aqui com menos 4. Começar com x com menos 4. X vai ser 4, porque o módulo de um número negativo é um número positivo. Se nós colocarmos aqui menos 2, y vai ser 2, porque o módulo de menos 2 é 2. Se nós colocarmos 0, x vai ser 0. Se nós colocarmos 1, módulo de 1 também é 1. E se nós colocarmos 3 para o x, o módulo de 3 vai ser 3. Então, observe que na montagem dessa função, nesse caso f de x é igual a módulo de x, nós teremos um gráfico em que y será somente positivo, porque y é igual a um módulo, e módulo só é positivo. Então, temos aqui o y e o x, a gente precisaria ter desenhado isso aqui, né? Essa parte de trás. Pegar giz colorido agora. Então, vamos fazer assim, ó. Pequeno. 1, 2, 3, 4. Nós vamos trabalhar aqui com 3. Vamos trabalhar aqui com 1. 1, 2, 3, 4. Aqui nós vamos trabalhar com menos 4 e com menos 2. No caso de y, 1, 2, 3, 4, não vamos trabalhar com os negativos, né? Então esse é o valor de 4, trabalharemos com o valor de 2 e trabalharemos com o valor de 1. Então vamos pegar aqui e fazer a relação, ó. Mais 4 com menos 4. Esse é o ponto mais 4 menos 4. 2 com menos 2. Esse é o ponto. 0 com 0. O ponto é 0 e 0. 0 para x, 0 para y. Claro, né? 1 e 1. Então vamos colocar aqui os valores. E 3 com 3. Coloquei um pouco diferente, né? Então observe que esse gráfico só vai existir em y positivo, né? Como a gente está vendo aqui. Ora, daqui nós podemos concluir que o domínio de f, né? O domínio, ou seja, todos os valores que x admite, são os reais. E o contradomínio também real. Só que o que nos interessa é a imagem. Pela definição da lei de associação, só existe imagem positiva, mas o zero existe. Então, nós chamamos de R não negativo. As características gerais de uma função modular. Mas para a gente trabalhar com a ideia de função modular, nós também precisamos aprender o que é módulo.
Então, o item 8.5.5.1, nós vamos trabalhar com as equações e inequações modulares. Ou seja, nós vamos trabalhar com o conceito de módulo, que é muito importante para o trabalho de cálculo, né? Já a gente continua. Bem, nós vamos ver agora as propriedades de módulo. E aqui eu já coloquei a primeira propriedade. A primeira e a segunda são as mais importantes para nós, para fazermos os exercícios de módulo, equações modulares e inequações modulares. Então, veja o caso. Se x, módulo de x, é menor ou igual a A, faz sentido que menos A tenha que ser menor que x, menor ou igual a x. Óbvio, porque como ele é sempre positivo, um número negativo vai ser menor que x. Mas a sentença diz que para números positivos, ele pode ser igual ou menor que A. Então nós respeitamos esse lado. Então isso é fundamental. Por exemplo, se nós temos uma inequação do tipo x mais 2, por exemplo, menor do que 3. Vamos fazer assim. Nesse exemplo, observa que, seguindo a propriedade A, que nós chamamos aqui, nós teremos, de acordo com isso, x mais 2, como se fosse o próprio x, menor ou igual a 3. Pela propriedade, x mais 2 é maior ou igual a menos 3. Então isso é fundamental para ser entendido em relação às inequações modulares. Observe que eu preciso trabalhar com 3 porque o 3 é o valor positivo da reta real. E o menos 3, ele também precisa ser trabalhado porque ele existe como valor negativo. Mas o que interessa do módulo é o quão distante esse 3 está da origem. O que está dizendo? Que ele está 3 números a partir da origem para o lado esquerdo da reta real. A propriedade B é a propriedade idêntica a essa, só que com maior ou igual a A, não menor ou igual a A. Nesse caso, nós temos duas possibilidades. Observe que o raciocínio ele acaba continuando o mesmo, porque x vai ser maior ou igual a menos A. Óbvio. Não pode ser menor, porque ele é positivo. Ou x vai ser maior ou igual a A, que é a sentença positiva que está aqui, tá? Nesse caso. Então, o x a questão aqui é outra, tá? Vamos lá. Não pode ser maior ou igual a menos A, que vai coincidir ali, né? Então, o raciocínio é: o x é menor ou igual a menos A, evidentemente que mesmo ele sendo positivo, e como o x representa a distância, por essa lógica ele tem que ser menor que menos A mesmo. Mas olha que interessante isso. Aqui, também pelo exemplo, nós resolvemos equações modulares com uma certa simplicidade, utilizando essa propriedade B ou a propriedade A. Vamos dizer aqui que nós temos x menos 1 maior que 5. Tanto faz para maior ou igual ou só para maior. Então, como que nós resolvemos isso? X menos 1 é sentença. Então, nós sabemos que ele é maior ou igual a A e nós sabemos que ele é menor ou igual a menos A. Eu usei o A lá, mas o correto é usar o 5, né? Dessa forma. Então, essa inequação formada não é difícil de resolver. Se você lembrar, lá nós fizemos assim, ó, no método de resolução de inequações. Resolvemos uma, resolvemos a outra
e fazemos a interseção dos valores para a gente poder resolver essas equações. Ok? Uma outra propriedade bem básica é que, talvez a mais básica de todas, é que módulo de x é igual a módulo de menos x, que é igual a x. Porque o módulo de um número negativo é um número positivo, tá? Isso a gente não pode esquecer. Nós também temos casos de que qualquer valor para x real, vamos dizer assim, que equivale ao que nós colocamos na função. Se módulo de x é igual a A, então aqui nós temos duas possibilidades. Ou x é igual a A, se x for maior que zero, obviamente, ou x igual a menos A, se x for menor que zero. Esse é o atributo simples, que é a mesma coisa de dizer assim, ó, módulo de x é igual a x, se x for menor que zero, é só trocar x por A, aqui maior ou igual a zero, ou menos x, se x for menor que zero. Essa é a própria definição do número módulo. Só que ali a gente utilizou o A para colocar a propriedade D. Tá? Vou lá para o começo do quadro agora. Vamos lá, vamos continuar as propriedades dos módulos. E a propriedade E, né, depois que a gente falou lá, é a propriedade mais simples e definida. Ou seja, módulo de x é maior ou igual a zero para todo x pertencente aos reais, o que é bastante óbvio. Né? A propriedade F diz que módulo de x vezes módulo de y vai ser sempre igual ao módulo de x vezes y. Tá? As outras duas propriedades são decorrentes de um raciocínio interessante. Ó. Módulo de x mais módulo de y é maior ou igual a módulo de x mais y. Nós não demonstramos, nem demos o exemplo, mas essa daqui é até simples. Ó. Módulo de menos 1 mais módulo de 2, por exemplo, maior ou igual a módulo de menos 1 mais 2 aqui dentro. Então, observe que módulo de menos 1 é 1, mais módulo de 2 é 2, estou afirmando que ele é maior ou igual a módulo de menos 1 mais 2, que dá 1. Ou seja, módulo de 1. Então, nós temos que 3 é maior ou igual a 1, e isso é sempre verdade. Tá? Esse raciocínio aqui, ele pode nos informar, por exemplo, uma base para essa outra propriedade, ó, módulo de x menos módulo de y. Pode ser pelo mesmo raciocínio, sempre, nesse caso, menor ou igual a x menos y. Como a gente já havia falado. Esse aqui eu vou deixar para você provar assim em casa. Tá? Algumas propriedades são até muito óbvias, né? Se eu pegar o módulo de x ao quadrado, vai ser igual a x ao quadrado, por quê? Todo x ao quadrado, ou elevado a n, ele é positivo. Então, eu posso escrever assim, ó, x elevado a n vai ser sempre igual a x elevado a n, tal que n é par. Então, essa é uma propriedade interessante. Interessante e lógica, né? Nós temos que entender que n é par. Para ímpar, nem sempre vai funcionar. Então, por exemplo, se eu pegar a propriedade J, ela é verdade, se eu pegar aqui, ó, menos x elevado a n igual a menos
x elevado a n. Ora, se n for ímpar, esse número vai dar negativo, então ele não é verdade. Tá? Ó, aqui eu coloquei j, mas aqui é um exemplo. Tá? Então veja bem. O exemplo é em relação a isso, em relação ao valor de n. Vamos pegar aqui 2 elevado menos 2 elevado a 3, por exemplo. Esse valor vai ser módulo de menos 8. Módulo de menos 8 é igual a 8. Certo? Mas se nós pegarmos menos 2 elevado a 3, vai ser igual a menos 8. Não é verdade? Então a condição é que ele seja par. Tá? Então não existe uma resolução real quando n é diferente de par. Nesse caso. Tá? Vamos pegar um J, aqui uma outra propriedade, propriedade 10, né? 8, 9, 10. Ora, uma das coisas interessantes em relação ao módulo, e em que normalmente ele não se altera de forma alguma, mas nós temos que ficar bastante atentos em relação a como que nós vamos trabalhar com ele, é quando nós usamos a raiz quadrada de um módulo de x, por exemplo. Ora, a raiz, sendo raiz quadrada, e não uma raiz enésima também, porque aí o que você não pode esquecer, então olha bem para mim, são as propriedades de potenciação. Tá? Então, nas propriedades de potenciação, basta se lembrar que a raiz aqui é a potenciação de 1 sobre o índice da raiz. Se o índice for 2, vai ser 1 sobre 2. Ora, nesse sentido, nós não podemos esquecer que esse n aqui tem que ser par. Uma maneira de colocar n par é colocar 2n. Porque todo número multiplicado por 2 é par. Exceto o zero que nós não colocamos nessa situação. Ó, de acordo com isso, nós vamos ter módulo de x, 2n dividido por 2n. Que vai ser igual a módulo de x. E aqui então vale a propriedade que x é igual a x se maior que zero e menos x se menor que zero. Okay? Vamos fazer aqui alguns exemplos a título de exercício. Pelo menos uns 2 deles, né? Vamos pegar aqui uma inequação que é melhor. X mais 5 menor que 3, por exemplo. X mais 5 menor que 3. De acordo com isso, aqui, vamos lá para a propriedade número 1, que na verdade é a propriedade A, que nós já falamos. O que significa isso? Significa que menos 3 é menor que x mais 5 e x mais 5 é menor do que 3, que é a propriedade A. Basta você voltar lá que você vai lembrar disso. Tá? Então, nessa propriedade A, que a gente vê aqui, nós podemos separar, né, e fazer em 2 casos. Ó. Vamos fazer primeiro para esse à esquerda. Então, nós teremos menos 3 menor que x mais 5. Se nós trabalharmos aqui e somarmos mais 3 em todos os casos, em todos os lados, nós teremos 0 menor que x mais 3, hein? X mais 8. Ora, isso implica que menos 8 menor que x. Ou x maior que menos 8. Vou dar uma melhorada aqui, peraí.
Isso, assim fica melhor para você enxergar. No outro caso, né, você não está vendo aqui, mas é escrito. Nós teremos x mais 5 menor que 3. Então nós teremos x menor, somando menos 5 em ambos os termos, né? Nós vamos ter x menor que menos 2. Ora, vamos chamar essa aqui de solução 1 e essa aqui de solução 2. Para que ocorra a verdade na inequação, nós vamos fazer que a solução final ela é igual à solução 1 interseção com a solução 2. Vamos esboçar esse gráfico e veja que ele é uma equação de segundo grau em módulo. Então, para fazer a solução disso aqui, desse exercício, nós precisamos ter em mente que nós temos dois valores, ó. X ao quadrado mais x menos 2 módulo é igual a x ao quadrado mais x menos 2 maior ou igual a zero. Ou igual a, se eu colocar negativo aqui, ó, é a mesma coisa que escrever isso, ó, menor que zero. Tá vendo? Então eu vou achar os valores e o que eu tenho que fazer? Para onde a função é positiva, maior que zero, onde y é positivo, f de x é positivo, eu vou colocar os valores maior que zero. E para onde a f de x for negativo, e como ela não vai ser negativa, eu calculo os valores para essa aqui de baixo, ou seja, para onde ela tem valor negativo. E se inverte os valores da função, óbvio, porque se aqui ele é positivo e aqui embaixo ele é negativo, o negativo do negativo é positivo, tá certo? Como que nós fazemos isso? Então a primeira coisa é nós pegarmos 3 pontos para uma equação do segundo grau. Então, primeiro ponto, os dois primeiros pontos, pegamos a raiz, né? Calculamos o valor para x igual a zero. Então, delta vai ser igual a b quadrado, o b é 1, ó, menos 4 vezes o a, que também é 1, vezes o c, que é menos 2, tá? Menos vezes menos dá mais. Então, nós vamos ter aqui, ó, 1 mais 8. Então, delta vai ser igual a 9. O valor de x vai ser menos b, tá? Menos 1, mais ou menos raiz de delta, talvez aqui a equação mais conhecida dos alunos de matemática, sobre 2a, que é 2. Então, o x1 vai ser igual a menos 1 mais raiz de delta, raiz de 9 é 3, dividido por 2. Então, o x1 aqui vai ser menos 1 mais 3 é 2, dividido por 2, x1 é igual a 1. E o x2, alguns chamam de x duas linhas, né? Vai ser menos 1 menos 3 sobre 2. Menos 1 menos 3 é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, esses são os pontos onde a função toca o eixo de x, chamado de raiz da função. O outro ponto que a gente pega é o vértice, que nós sabemos que é menos b sobre 2a, o valor de x, e menos delta sobre 4a, o valor de y. Então, o x vértice vai ser menos b, que é menos 1, sobre 2 vezes 1, ou seja, menos meio. E o y vértice vai ser menos delta, ou seja, o delta é 9, vai ser menos 9, dividido por 4 vezes 1, menos 9 quartos. Veja que y aqui deu negativo, só que aí, ó, nós aplicamos o valor aqui na função que é menor que zero. Aí ele vai ser positivo. Então, para fazer
é essa função, esboçar o seu gráfico, né? Meio torto, mas a gente deixa. XY. Então, nós vamos encontrar aqui a raiz. Então, a raiz vai ser 1 e menos 2. Então, aqui nós sabemos que é menos 2 e aqui 1. E o vértice dela em Y é menos 9 quartos. 9 por 4 dá 2,25. Vamos pegar aqui, ó, colocar aqui. Não vai existir menos 9 quartos. Não vai existir. Mas nós vamos fazer como se existisse. Para quê? É para você aprender. Ó. Então aqui apenas colocando como se fosse existir a parte negativa. Como a função é um módulo, observe, essa parte negativa não existe. Mas essa outra parte existe, né? Positivo, positivo. Então como que fica a parte negativa do módulo? Não é difícil, olha só. Eu fiz até, não ficou certo aqui, né? Porque é menos 9 ó, com 1 meio, menos 9 quartos com 1 meio. Então correto, o ponto seria aqui, ó. Tá? Mas isso não é problema, é só para variar, né? Erro de falta de atenção. Mas vamos colocar aqui então, menos meio. Ok. Então se essa parte não existe, como que ela funciona? Ora, não é o contrário do valor? Então o que é o negativo de menos 9 quartos? 9 quartos. E qual que é o negativo de menos 9 quartos e todos os valores que estão ali? Então, menos meio, ó, porque o x assume qualquer valor real. O menos meio vai estar associado ao 9 quartos. Então, a função, ela inverte aqui, ó, e cai para cá, tá vendo? Aí você pode até me falar, que valor que é esse aqui? Esse ponto de y, seria o valor de c, né? Estaria pegando aqui, ó, ele vai ter que cortar em 2. Isso seria o C. Só que não é o C, é o menos C. Porque como essa parte negativa, o negativo de menos 2 é menos vezes menos 2. Então essa aqui é a forma de uma função do segundo grau. A parte negativa dela fica invertida, fica inversa, tá? E aí nós terminamos a nossa conversa sobre módulo. Próxima aula, complexos.